Espírito Santo entrar, peço pra Ele mudar toda a minha situação. Como filha da fé, agora sou mãe, e para ver meus filhos de pé, mostro-me ao chão. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Mesmo na dor, posso sentir a mão de Deus. Olá, meninas! Boa noite mais uma vez, né? Boa noite a todas. Boa noite para quem não estava, né, no terço mariano. Nós acabamos de rezar o terço mariano agora há pouco, às 7 horas. E aí agora voltamos com o nosso grupo das mães que oram pelos filhos. Estamos aqui, mais um encontro para partilhar, para rezar pelos nossos filhos, pedir a intercessão de Nossa Senhora de La Salette, que está ali conosco, a imagem, a nossa vela pedindo a luz do Espírito Santo para que esteja conosco. Vamos aguardando o pessoal que está chegando por aí, né, online, você que está aí online, que conhece uma mãe que precisa, né, de oração, que precisa rezar pelo seu filho, manda para ela, manda um convite para ela, dá tempo da gente rezar, partilhar. Quem sabe não é isso que essa mãe está precisando, de rezar, de pedir pelo seu filho, né? Hoje nós vamos rezar pelos filhos, lembrar também dos nossos queridos afilhados, pedir por eles que são nossos filhos também, que Deus nos confiou. Pedir também por aquelas que são tias e que tem aquele sobrinho que sempre cuida, que sempre tá ali, que faz o papel de mãe, né? Pedir por eles, porque ser mãe, muitas teve os seus filhos no ventre, mas quantas mães também, quantas mulheres não fazem o papel de mãe com algumas crianças, né? Quantas são mães adotivas, quantas são aquelas que têm seus sobrinhos, que cuidam seus afilhados. Então vamos rezar por todos nós, rezar pelas nossas famílias, pedir que o Senhor proteja neste dia em que nós vivemos toda essa pandemia, toda essa situação, pedir por todos, né? Então vou pedir de modo especial que vocês vão colocando aí nos comentários o nome dos filhos, nome que vocês querem rezar, pedir por todos eles, para que possamos rezar pelos filhos, rezar por eles. Mas hoje, de modo muito especial também, eu queria pedir pelas mães. Sim, nós estamos aqui, nós rezamos, nós pelos nossos filhos, nós intercedemos, nós somos alicerce. Mas eu queria rezar e colocar a intenção do nosso Santo Terço de hoje. Você mãe que tá aí dentro de casa, você mãe que tá aí cuidando dos filhos porque eles não podem ir pra escola e que você tem que dar conta de cuidar dele, de fazer comida, o marido às vezes está trabalhando dentro de casa também, e aí exige muito mais da nossa atenção, de ter que fazer os afazeres de casa, de ter que lavar uma louça com mais frequência do que a gente já fazia. Muitas mães também que estão trabalhando dentro de casa, né, estão nessa pandemia trabalhando dentro de casa, o quanto é difícil. Quero pedir hoje que o nosso Senhor esteja com ele, com você, mãe, e que você não se desespere. Muitas são as mães que estão sofrendo desse jeito e que nós mães, nós vamos aguentando, mas lá no fundo nós sabemos o quanto tá doendo, o quanto tá machucando, o quanto tá sendo difícil tudo isso.
Que Nossa Senhora nos dê sabedoria, nos dê calma, nos dê paciência. As crianças estão chegando, parece que no limite. Eles estão nervosos, eles estão agoniados. Muitos não entendem o que está acontecendo. E nós, mães que estamos dentro de casa, está sendo difícil, está sendo muito complicado. Então eu quero pedir com todo carinho também este Santo Terço por você, mãe, que está aí aguentando tudo, que tá sustentando este lar, tá sustentando essa casa, tá tentando fazer de tudo para as crianças fiquem calmas, para que as crianças tenham paciência. Você, mãe, que tem um jovem dentro de casa, jovem que tem tanta impaciência, é a fase deles, a gente tem que entender, a gente também já passou por isso. Então, que possamos, né, estar em oração e que Nossa Senhora olhe por nós, mães que estamos também vivendo por tudo isso. Pedir as orações, né, por tudo aquilo que está acontecendo no nosso país, no nosso mundo, por essa pandemia, por tantas e tantas perdas que nós estamos tendo, tantas perdas de pessoas que vão morar com Deus, que estão partindo, e pessoas que estão aqui, que sofrem, que sentem a dor da partilha, do medo que nos assombra, de sair, muitas vezes até que de buscar alimento no mercado, para trazer para dentro de casa, de fazer as coisas, que possamos ir nos acalmando, né? Que possamos ter calma e sabedoria, porque não tem sido fácil esses dias, mas Deus é conosco. Nós temos fé que tudo isso vai passar, tudo isso vai se resolver logo, e Deus é conosco. Tudo isso vai passar logo, gente. Vamos ter fé, vamos continuar em oração. Amém? Pedir aí que cada uma já esteja com o seu terço na mão, todo mundo com o seu terço, para que possamos iniciar esse terço pelos filhos. Você que está aí acompanhando a gente pela primeira vez, é bem simples, é bem fácil. Fica com a gente, reza, que temos certeza que milagres vão acontecer. Falar também, né, que nós estamos rezando, vamos rezar o Santo Terço e depois vamos fazer uma partilha falando sobre Débora. Débora é uma mulher da Bíblia. Vamos saber o que Débora tem para nos ensinar. E olha, gente, tem coisa, hein? Tem coisa. Vale a pena, viu? Vamos então, tô vendo que tá tendo os pedidos, o pessoal tem colocando o nome das pessoas, né, dos seus filhos, afilhados, todo mundo aqui. Pedir também pelo dom da vida, né, da Mônica, que fez aniversário essa semana. Que Deus abençoe, Mônica. Todos aqueles que nos acompanham, todos aqueles que estão conosco. Vamos então iniciar este Santo Terço que estamos reunidas pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedir então, de uma forma toda especial, assim como estávamos partilhando, por todas as mães, por todas aquelas mulheres que estão dentro de casa, cuidando de tudo, tentando fazer todo o seu dia a dia, mulheres que têm os seus afazeres, que trabalham fora e ainda têm as tarefas domésticas, com os filhos dentro de casa. Que o Senhor Jesus olhe por cada uma, que Nossa Senhora cubra com seu manto sagrado e dê paz, sabedoria, para que possa enfrentar todo este momento. Pedir também por todos os filhos, para que eles fiquem calmos, para que eles sejam serenos, que eles fiquem tranquilos e que nós, mães, possamos levar essa serenidade a eles, que possamos ser a paz na vida deles, que possamos ser paz dentro do nosso lar. Pedir também por todas as famílias que sofrem com essa pandemia, por todas as famílias que estão colocando as suas vidas em risco, indo às ruas por algum motivo, porque o Senhor sabe tudo o porquê cada um está saindo. Que o Senhor coloque no coração de cada um as suas necessidades. Deus sabe do que tem aí no seu coração, mãe. Deus sabe de tudo que você tem aí, pedindo a Ele, clamando a Ele, das suas angústias, das suas necessidades. Pedir, então, este Santo Terço por todas as intenções que encontram-se no seu coração. Deus sabe de tudo,
Coloca a mão no seu coração e entrega para Ele, porque Ele sabe de tudo que você precisa. Ele sabe de tudo que você tanto suplica neste Santo Terço. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abro o meu coração, deixo o Espírito Santo entrar, peço para ele mudar toda a minha situação. Contemplamos agora o primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. Não tenhas medo, não tenhas medo, ele ressuscitou. A morte não é o fim para aqueles que creem em Jesus. Nós, mães, temos que crer nessa certeza na vida após a morte. Ó Pai, assim como deixaste o teu filho Jesus, assim como não deixaste o teu filho Jesus desamparado na morte, ressuscite também os filhos mortos e dê uma nova vida aos vivos que vivem como mortos. Entregar agora aqueles filhos que estão distantes do Senhor, aqueles filhos que estão afastados de Ti, Senhor, mas que pelo poder da oração dessa mãe, que clama por ele, para que ele volte à sua casa, para que ele volte aos teus braços, para que ele sinta esse amor verdadeiro que o Senhor tem por ele, que nós possamos trazê-lo de volta ao teu encontro, aos teus braços, para que ele encontre esse amor verdadeiro. Pedir por todos aqueles que foram batizados, mas que se afastaram. Pedir pelos aqueles filhos que estão afastados de ti, Senhor. Abro o meu coração, deixo o Espírito Santo entrar. Peço para ele mudar toda a minha situação. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Contemplamos agora o nosso segundo mistério, a ascensão de Jesus ao céu. De tudo isso sois testemunho, estarei convosco até o fim. Jesus retorna à vida plena através do seu corpo e espírito transfigurado. Senhor, ao retornar ao céu, fostes preparar um lugar para nós. Por isso vos pedimos que prepareis também
um lugar na vossa casa para os nossos filhos. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Contemplando agora o nosso terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo. Apareceram-lhes línguas de fogo que pousaram em cada um. Estavam todos reunidos em oração quando o Espírito Santo veio. Também Maria estava presente. Assim como Maria, nós mães temos que nos reunir para pedir a vinda do Espírito Santo. Venha, ó Espírito Santo, dei-nos vossos dons, batizando-nos com vossa graça. Socorra também nossos filhos, conduzindo-os pelo caminho eterno. Rezemos então este mistério, pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós, que o Espírito Santo possa nos conduzir, que o Espírito Santo esteja conosco e que possamos ser instrumentos dele, que possamos ser mulheres com o fogo do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos conduza em tudo aquilo que iremos falar, tudo aquilo que iremos fazer no nosso dia. Por isso, rezemos com muita confiança. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Contemplamos agora o nosso quarto mistério. Jesus entrega a cruz para o Calvário. Não, gente, desculpa. Nosso quarto mistério, a Assunção de Nossa Senhora ao céu. Imaculada foi elevada de corpo e alma aos céus. Nossa Senhora foi elevada aos céus, a eternizada para sempre em nossas orações. Como Maria assunta ao céu, nós mães precisamos ensinar a importância da devoção mariana aos nossos filhos. Senhora, nossa mãe, pedimos sua intercessão. Leva nossos filhos em seu colo para que conheçam face de Deus Pai. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Contemplamos agora o nosso quinto e último mistério, a coroação de Nossa Senhora no céu. Surgiu no céu um grande sinal, uma mulher revestida do sol, coroada de estrela. Somos chamadas a contemplar Maria coroada com todos os méritos, rainha da humanidade. Ó Maria, ajuda-nos a coroar nossos filhos com os méritos de filhos seus, com todo o amor que eles merecem. Caminhem com eles, mãezinha, e passe à frente de todos os seus caminhos. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. Deus, mantenha meus filhos de pé. Deus, mantenha meus filhos de pé. Deus, mantenha meus filhos de pé.
Deus, mantenha meus filhos de pé. Deus, mantenha meus filhos de pé. Deus, mantenha meus filhos de pé. Deus, mantenha meus filhos de pé. Deus, mantenha meus filhos de pé. Deus, mantenha meus filhos de pé. Agora, finalizando esse terço, nós vamos dizer que Deus pode tudo, 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 3 vezes. Que você possa, aí no íntimo do seu coração, lembrar de tudo aquilo que você tem colocado para Deus e que você sabe que só Ele pode resolver. Que você lembre, ao falar 3 vezes essa frase, você lembre daquilo que você tanto pede para o Senhor, que você tanto clama para o Senhor e que o Senhor sabe, e que você sabe que só Ele pode resolver, só Ele pode trazer para ti. Então vamos com muita fé e confiança no Senhor falar: Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Estamos reunidas e permaneceremos sempre reunidas pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terminamos mais um terço, né? Pelos nossos filhos. É um terço bem curto, às vezes as pessoas perguntam, né? Falam, nossa, como foi rapidinho. É um terço bem curto, mas com grande poder. As mães que vêm acompanhando o nosso grupo, eu vi que tá a maioria aí com a gente, online, sabe do poder que nós temos nesse Santo Terço, o quanto nós temos alcançado grandes graças, grandes bênçãos através desse clamor, né, de mãe. O que o nosso Senhor não escuta, né? Uma mãe é o amor mais próximo que tem do amor de Deus por nós. Uma mãe é aquela que ama com todo o seu coração, com toda a sua alma e que entrega a sua vida por um filho. Então, aqui na Terra, é o amor mais próximo que tem do amor de Deus, que tem por nós, é o amor de mãe. Então, tenha certeza que quando nós pedimos a Deus, quando nós clamamos a Deus pelos nossos filhos, tenha certeza, Ele sabe, é um amor verdadeiro, é um amor puro. Tenha certeza que Ele vai atender os seus pedidos, mãe. Nunca esqueça disso. E nunca desista de pedir para Deus aquela graça que você tanto precisa, aquela graça do seu filho, aquela graça que tanto você deseja. Não desista. Amém? Vamos lá. Agora, hoje nós vamos falar sobre Débora. Débora, uma mulher da Bíblia. Vamos lá. Débora, né? É interessante porque é uma partilha, né? Que nós trazemos para vocês como conteúdo e também nós aprendemos, né? Nós como grupo. Então, eu, a Michelle e a Luciana, né, que estamos aí, que preparamos para vocês todo o conteúdo, todas as coisas, nós também aprendemos. Não achem que a gente já sabia de tudo. Não, nós aprendemos juntas. Nós ficamos o tempo todo ali, estuda, anota, pesquisa, lê. É sempre assim. Então, hoje foi um dia de muito aprendizado, né? Nós ficamos bastante tempo partilhando, conversando sobre Débora, que é um assunto bem legal. Acho que hoje trouxe bastante coisa para que a gente possa aprender. Débora, na verdade, ela foi uma mulher, né, na Bíblia, que ela foi juíza. Ela foi escolhida para ser juíza. Mas como nós bem sabemos, né, na época, Débora, ela era uma mulher dona de casa, como qualquer uma de nós, simples, nada de normal. Mas ela foi escolhida por Deus para ser uma juíza. Só que naquela época, as mulheres não tinham muito vez, né, na história. Mas ela foi escolhida e Deus honrou ela para poder fazer isso. E ela foi, porque Débora sempre foi muito obediente. Mas quando Deus colocou essa missão para ela não tinha muita coisa, não sabia o que fazer, mas ela tinha o essencial, que era a fé em Deus. Ela confiava em Deus. E é isso que nós precisamos aprender, né? A ter fé. Se nós não sabemos, se nós não conseguimos, se nós achamos, né, que não conseguimos,
nós precisamos ter fé, porque se nós entregamos na mão de Deus, nós temos que ter a certeza de que Ele vai agir. Que nós entregamos para Ele, nós temos que ter a certeza de que Ele está fazendo algo por nós. Então, Débora, né, mesmo com toda essa situação no passado, né, que as mulheres não tinham tanto reconhecimento, não podia exercer tantas coisas, ela foi e atendeu o pedido do Senhor e foi e se tornou uma juíza. E aí, o que acontece? Débora era uma mulher, né? E aí ela fez, ela com seu jeito, ela fez com que os reis israelitas obedecessem ela, tivesse respeito por ela. E uma coisa que chama atenção na história dela, né? A história de Débora tá em Juízes, né? As meninas que estiverem aí online, a Lu e a Michelle, se puder colocar aí pro pessoal o versículo e o capítulo para as meninas anotarem depois ler na Bíblia, seria legal, tá bom? Só se tiver e conseguir, tá, meninas? Não tem problema. E aí, o que acontece, né? Débora, ela vai, consegue atender toda essa parte, consegue que os reis obedeçam e tudo mais. E aí, eles vão para um combate, para um exército. Então, tinha o exército dos israelitas, né? E tinha um outro exército que era contra Deus na época. E o que acontece? Eles vão para o combate. Mas aí você me pergunta, Camila, Débora foi para o combate? Débora foi combater com eles? Débora foi para o ataque? Eu vou te dizer, não. Débora não foi. Ela não foi para o ataque. Ela foi junto com eles, como apoio, mas ela não foi para o combate. E aí que quando tudo estava bem difícil, né? E o exército que era contra, eles estavam tendo muita força, muito poder, e o exército de Débora não estava conseguindo combater. Sabe o que Débora fez? Ela estava vendo que as coisas estavam sendo difíceis, que não estava dando certo, que estava difícil. Sabe o que ela fez? Ela levantou as mãos aos céus e começou a orar a Deus. Pedir a Deus por aquilo que estava acontecendo. E adivinha qual foi a resposta de Deus? Deus mandou uma chuva muito forte para aquele momento. A chuva foi forte, foi intensa. Resumindo a história, eles perderam o combate. Os inimigos, eles perderam. E os israelitas, né, o exército de israelitas, eles conseguiram o combate. Mas por quê? Porque Débora orou, porque Débora clamou. E hoje, se a gente trouxer para nossa realidade, né, nós temos uma situação muito complicada, né? Dizemos aí da pandemia, de tudo que está acontecendo. Mas se nós trouxermos para nossa família, para os nossos filhos, para o nosso casamento, ou para o nosso matrimônio, né? Não sei. O que tem acontecido? O que pode estar acontecendo que parece que o inimigo ele está vindo derrubar o exército, está vindo derrubar o seu exército, a sua parte, o seu alicerce. O que você tem feito? Você tem virado as costas e tem falado, agora não consigo mais, eu não sei o que fazer? Ou você tem levantado as mãos aos céus, orado a Deus e esperado que Ele mande essa chuva para a sua vida e para essa situação? Porque pode ser essa chuva de bênção que está faltando. Pode ser essa chuva de bênção que está faltando na sua vida para que você consiga combater tudo isso. Para que você consiga alcançar a vitória desse combate. Que você aprenda, que nós possamos aprender a clamar a Deus no momento que tudo está sendo despedaçado. Quando nós olhamos e falamos, não consigo mais. Nós, como humanos, talvez não conseguimos. Talvez aquele seu filho que você está falando para ele, não faz isso, não faz isso, não faz isso, e ele está fazendo, pode ser que você, como mãe, você não consiga mais, você não tenha mais argumentos. Porque ele pode estar na adolescência e está tendo todos os argumentos possíveis. Mas Deus pode tudo. Então, clame a Ele, ore a Ele, entregue essa situação, porque pode ser que essa chuva de bênção vai cair no seu lar neste momento, quando você abrir os seus braços e clamar a Deus. E aí tem uma outra coisa de Débora, né, que é muito importante da gente frisar, que ela era uma líder militar, né, por conta de tudo isso, e ela tinha estratégias. Essas estratégias, ela colocava, né, sempre por ela sempre colocava suas estratégias do que ela tinha que fazer. E aí,
ela conseguia sempre as vitórias. Mas sabe por quê? Porque as estratégias que ela colocava, ela sempre pedia sabedoria para Deus. Ela sempre pedia para que Deus lhe desse sabedoria. Então, que nós possamos colocar estratégias sobre a nossa vida, sobre como nós iremos resolver, como nós iremos superar, como nós iremos passar por tudo. Que tenhamos estratégias, mas que nessas estratégias sempre possamos pedir sabedoria para Deus. Porque sem Ele nós não conseguimos nada. E sem as estratégias também não. A gente não pode viver, acordar e falar, vamos ver o que eu vou fazer hoje. Vamos ver o que vai ser de hoje. Não. A gente tem que saber aquilo que a gente está fazendo. A gente tem que ter estratégia daquilo que a gente vai resolver no dia a dia. Porque senão a gente não consegue. E se nós não estivermos buscando a inspiração e a sabedoria de Deus, nós não vamos conseguir, né? E ela só conseguiu derrotar os inimigos porque ela fazia isso. E quando ela entregava tudo nas mãos de Deus, pedia sabedoria para que ele falasse com ela, para que ele desse discernimento para ela conseguia êxito, né? E aí também, né, uma outra coisa que é muito importante, né, que nós podemos frisar, é que Débora, ela não se intimidou, né, como eu falei no começo. Mesmo que era um tempo difícil, ela não se intimidou por ser mulher. Ela foi. Então, quando Deus colocar uma missão na sua vida, não se intimide, né? Hoje nós somos uma sociedade mais moderna, né, onde se fala que não existe mais preconceito com a mulher, enfim, mas nós bem sabemos que ainda existe, por mais que ainda seja mascarado, mas que existe, mas que nós possamos nos colocar no nosso lugar, né? Que nós possamos falar, não, nós conseguimos sim, nós estamos aí, e não nos intimide. Porque aquilo que Deus coloca na nossa vida como missão, né? Ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe até onde a gente consegue ir. Claro que ele sabe, mas ele capacita. Sabe aquela frase que já é antiga, mas é verdade? Que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos? É isso. Então, que nós saibamos entender as vontades de Deus e não se vitimizar. E não achar, eu não posso, eu não consigo, eu não vou fazer isso, né? Porque Deus coloca você no momento certo, na hora certa, e Ele estará contigo. Tenha certeza disso. Se hoje, né, o Terço das Mães tem acontecido, eu no primeiro momento, talvez eu também tive a minha fraqueza, também tive o meu momento de falar, Senhor, eu não consigo. Mas é pedindo muita sabedoria para Deus. Pedindo muita sabedoria e falando, Senhor, eu estou aqui, eu sou teu instrumento, eu quero ser teu instrumento. Faça-se em mim segundo a tua vontade. E assim seguimos. Por mais que seja pequeno, nós precisamos fazer desse pequeno e nós precisamos saber que Deus está conosco e Deus nos capacita para aquilo que Ele quer. Então, que nós não possamos nos intimidar por coisas, porque se Débora lá atrás, né, sendo mulher e onde naquela sociedade mulher era muito desvalorizada, conseguiu, quem somos nós para não conseguirmos hoje? Né? E aí também uma característica de Débora, né, que nós queremos falar com vocês hoje, é que ela era uma conselheira. Ela era aquela que muitas pessoas procuravam ela para conselhos, para conversar. E você, né? Como que você tem sido como conselheira quando as pessoas vêm perguntar para você sobre alguma coisa, né? Nós precisamos ser pessoas que traz paz. Não adianta a pessoa vir falar com você que tá precisando desabafar, porque se a pessoa vem te procurar, ela tá precisando desabafar, né? Ela tá precisando falar sobre algo. Se for você aquela que vai colocar fogo na fogueira, né? Que você vai colocar mais lenha na fogueira. Fogo na fogueira é difícil, hein, gente? Vai colocar mais lenha na fogueira, você não tá agindo certo, né? Aprenda a ter sabedoria, aprenda a falar com as pessoas, né? Fale com as pessoas com a voz de Deus, com o coração de Deus, para que as coisas sejam amenizadas, para que as coisas sejam resolvidas. E aí Débora, ela auxiliava muito as pessoas, de acordo com a sabedoria nas palavras, porque ela sempre pedia discernimento para Deus. Então, para aquela sua amiga, né? Quando alguém vem te pedir conselho, quando alguém vem te ligar e desabafar, pensa o que Deus quer que você fale para ela. Porque muitas vezes a gente tá sabendo que tá errado, que tá isso, que tá aquilo. Mas que você seja a voz de Deus para essa pessoa. Que você leve paz. Sabe por quê? Porque alguém para colocar pilha vai ter um monte aí fora. Vai ter um monte.
Pra falar isso mesmo, fulano tava errado, ela tava errada e blá, 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 blá. Só que alguém pra acolher, pra falar a verdade, pra trazer uma palavra de paz e conforto, vai ser difícil. Mas que você seja uma mulher como Débora, seja uma conselheira daqueles que te procurarem. Seja uma conselheira que traga paz, que traga sabedoria para aquele irmão que vem falar com você, para aquela pessoa que vem desabafar com você. Que você tenha sabedoria para falar, né? E aí, né, uma outra característica muito importante que nós identificamos é que Débora ela tem autoridade. E a palavra autoridade, quando nós falamos, pode ser confundida, né? Porque quando nós falamos autoridade, nós podemos exercer autoridade de diversas formas. E principalmente agora, quando nós falamos dos filhos, né? Nós temos uma autoridade sobre os nossos filhos. Mas que autoridade é essa, né? Nós não estamos falando daquela autoridade que pronto, acabou, não é isso que eu falei e acabou. Porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu que mando aqui. Não. A autoridade que Débora tinha não era essa. Débora não tinha essa autoridade de gritar com as pessoas, de ser mais grosso com as pessoas. Débora não era essa pessoa. E ela tinha uma grande autoridade sobre isso. Então, Débora, quando ela fala dessa autoridade, né, nós não estamos falando sobre dessa autoridade, nós possamos ter sabedoria. Quando nós falamos de autoridade, é que você, mãe, você, mulher, você tem autoridade sobre o seu lar, né? Você consegue entender, você consegue compreender o que está acontecendo com seu filho quando ele chega em casa. Se o seu filho é pequeno, às vezes ele chegou em casa, só de você olhar para ele, você sabe que não tá tudo bem, às vezes. Que aconteceu alguma coisa e às vezes você pergunta, não foi nada, né? Ou aquele seu filho também que já é casado e aí vai na sua casa, quando você chega lá, quando ele chega em casa que você olha e você fala, só de você bater o olho você já sabe. Aí você pergunta, não tá tudo bem, tá acontecendo isso e isso, ou senão, não tá acontecendo nada, mas você, com a autoridade de mãe, você sabe. Você sabe o que está acontecendo. E é dessa autoridade que nós estamos falando, né? É dessa autoridade que nós precisamos olhar, né? E que nós conseguimos vencer essas batalhas sem ter que gritar, sem ter que ser grossa, sem ter que nada. Nós temos autoridade. Deus nos deu autoridade por um dom. A mulher teve autoridade como um dom. Então, que nós não possamos usar essa autoridade de uma forma negativa, de uma forma rude, de uma forma ruim, né? Que possamos compreender o que é essa autoridade que Deus tem nos colocado. Agora a gente vai falar um pouco sobre uma autoridade que Débora tinha também, que era de saber delegar. O que acontece? Quando Débora vai e ela se torna juíza, ela tem o exército. E aí, Débora, aí a gente volta a falar, Débora foi, mas ela não exerceu nenhuma função lá de guerrear junto com eles, nem nada do tipo. Sabe por quê? Débora soube delegar. Ela soube distribuir as coisas. Distribuir cada ponto, né? Do que tinha que ser feito. E assim nós precisamos fazer. Assim nós precisamos entender como delegar. Mas delegar com calma, com sabedoria, com paciência, né? Porque muitas vezes, o que acontece? Nós mulheres aí, nós queremos dar conta da casa, dar conta do filho, dar conta do trabalho, dar conta de tudo, né? Já é da mulher. A gente acha que tem que dar conta de tudo. E aí a gente não delega as coisas. A gente não sabe pedir ajuda. A gente não sabe pedir um apoio em determinadas coisas. E aí o que acontece? Aí vamos ver, né? Se alguém se identifica ou se é só eu aqui na história, né? Vão me falando aí se é só eu na história que sinto assim. Aí acaba o dia, você não conseguiu cuidar do seu filho direito, você não conseguiu cuidar da casa direito, você não conseguiu entregar aquele relatório, aquele problema do trabalho, você não conseguiu resolver e também não conseguiu ajudar o marido, dar atenção pro marido, conversar com o marido. Quando acaba o dia, você se sente como? E fala aí, né? Se sou só eu, né, na história. Você se sente que você não fez nada.
que você é incapaz, que você não consegue fazer as coisas, porque nada dá certo, piriri, pororó. Mas por quê? Porque às vezes a gente não sabe delegar, a gente não sabe falar. Às vezes você tem um filho que ele tá aprendendo, né, a lavar a louça e tudo mais. Ah, mas aí ele lava e a louça fica mal lavada. Então eu não gosto que ele faz isso, então eu faço. E aí, gente? Será que tá certo? Será que a gente não precisa aprender as coisas, aprender que não é tudo do nosso jeito? Que às vezes a pessoa que vai fazer, que vai nos ajudar, as pessoas também, né, tem o seu jeito, tem tudo mais, e um dia vai aprender. A gente também não nasceu sabendo. A gente também não nasceu sabendo fazer tudo perfeito. Ou se não, o marido, né? Ah, mas meu marido não me ajuda. Tá, mas e aí? Seu marido não te ajuda? Ou quando ele te ajuda, você fica assim, ah, porque isso tá não sei o quê. Ah, porque aquilo tá não sei o quê. Ah, porque isso daqui não tá bom. Ou senão aí vem aquela que fala assim, ah, não, eu não vou, nem peço meu marido porque ele faz tudo errado. Mas deixa fazer. Não tem problema, gente. Deixa fazer. A gente tem que aprender a delegar, porque a gente é mulher, mas a gente não é a super mulher, gente. A gente tem as nossas coisas, nós somos seres humanos. Nós precisamos. Se Débora tivesse querendo fazer tudo sozinha, será que ela daria conta? Era um exército para guerrear. Era um exército. E nós temos uma família e nós não conseguimos. Será que nós estamos sabendo delegar? Será que nós estamos entendendo? Sabe? Vamos, então, tentar parar de achar defeito, sabe? Das coisas. Saber dividir. E saber delegar não é assim, viu, gente? Não chega amanhã. Olha, amanhã, a partir de amanhã, você vai lavar a louça todo dia, viu, filho? Não. Vamos com calma, né? Pede com carinho. Pede com humildade. Filho, a mãe tá fazendo tal coisa. Você consegue lavar essa louça pra mim? Você consegue guardar essa louça pra mim? Você consegue descascar um alho pra mãe fazer a comida? Você consegue fazer tal coisa porque eu vou precisar tomar um banho? Porque nós somos seres humanos, a gente também tem o nosso tempo. A gente também precisa fazer as coisas. Nós somos mães, mulheres, esposas, dona de casa, trabalhamos. É assim. Para que não chegue no final do dia, a gente se sinta com um sinal de fracasso. A gente não se sinta que não deu conta, sabe? Então que a gente possa aprender a delegar. Aprender que as pessoas fazem as coisas no tempo delas, do jeito delas. E que a gente precisa compreender isso. Que nem tudo vai sair exatamente do jeito que a gente queria. Mas será que o jeito do outro também não é mais fácil? Que o jeito do outro também não vai resolver? Se eu coloco determinada coisa do lado direito e ele tá colocando do lado esquerdo, qual o problema? O do lado esquerdo vai mudar? Ah, mas a minha vida inteira eu sempre coloquei do lado direito. Ele tem que aprender a colocar do lado direito. Será? Será mesmo? Às vezes precisa. Tá do outro lado. E não importa. Talvez estar do outro lado vai te trazer uma paz, vai te trazer um sossego que vai ser muito mais fácil. Então que a gente aprenda a delegar. Mas delegar com carinho, gente. Não vai chegar na família aí dando grito, viu? Vamos com calma. E em último, né? Eu queria falar sobre inspiração, né? Débora, ela foi uma mulher que ela estava presente para inspirar. E aí eu volto a dizer sobre uma situação muito importante dela. Quando ela vai realmente ao dia do combate, né? Ela não guerreou junto, ela simplesmente foi para inspirar. Ela foi para inspirar aquele exército que era dela, para dar apoio. E aí ela estava ali para inspirar, para dar apoio, e quando tudo estava desmoronando, ela rezou, ela orou para Deus. E trazendo para nossa realidade, quantas vezes você não esteve presente na vida do seu filho, na vida do seu esposo, sem que você soubesse que você não tinha papel nenhum para fazer naquele momento, mas você ali estava. Um exemplo muito simples que eu queria trazer para vocês é quando o seu filho tem uma apresentação na escola.
Quando seu filho ele tem uma apresentação na escola, ele sempre fica, né, naquela euforia, porque ele tem que fazer, ele vai apresentar, ele vai fazer aquilo outro. É isso mesmo. Você como mãe, você vai fazer alguma coisa naquele dia? Na hora da apresentação? Não. Você não vai mudar a apresentação. Não é você que vai fazer a coreografia, às vezes, que ele vai fazer. Não é você que vai lembrar, não é você que vai colocar música, não é você que vai organizar o roteiro. Não, não vai ser nada disso. Vai ser o seu filho, mais a professora, mais a coordenadora, enfim, não vai ser nada disso. Mas tenha certeza que na hora que ele subir naquele palco e ele for se apresentar, quando ele olhar para a plateia e te ver, você pode ter certeza que ele vai fazer tudo com mais confiança. Sabe por quê? Porque a sua presença ali vai fazer a diferença. Porque a sua presença ali vai inspirar ele. E é isso que nós precisamos compreender. Que nós, em muitos momentos, nós vamos ser apenas uma inspiração. Às vezes a gente não vai fazer nada, a gente não vai falar nada. Vai ter situações que a gente não vai precisar falar nada. Mas ali nós estamos. E aí, voltando para essa situação, colocando uma situação como uma apresentação de escola, né? E isso eu falo de crianças pequenas, de maiores, de adultos, do que seja. Né? Até hoje, é sempre assim. Se acontece alguma coisa muito importante, se eu vou me apresentar ou qualquer coisa do tipo, se eu sei que a minha mãe tá ali, é muito mais forte, eu consigo ter muito mais confiança, né? E eu falo, até hoje eu tô aqui fazendo live, mas na hora que sobe aqui e eu sei que a minha mãe tá online, que a minha mãe tá olhando ali, que minha mãe tá ali do lado, é muito mais confiante. Porque é esse o papel da mãe, gente. É ter confiança. É ter confiança. E aí eu vou trazer pra vocês uma situação muito simples, né? Que eu pude vivenciar isso. O meu afilhado, né, o Caio, tem 4 anos, e ele ia fazer uma apresentação na escola e ele fez questão de convidar eu e o padrinho para ir assistir. E aquilo ele ficou tão feliz quando viu, né, que a gente tinha chego e ele tava numa ansiedade, porque a gente ia chegar, e ele tava numa ansiedade. E aí, quando ele tava lá na apresentação e eu tava ali na frente dele, olhando para ele tava tão forte, ele tava tão confiante, ele fez tudo bonitinho. E é isso. É isso que é um papel de madrinha, quando nós falamos também. Que não é só mãe, é ser madrinha. Eu lembro de todas as vezes que todas as minhas apresentações, todas as minhas danças, todas as minhas coisas, a minha madrinha tava junto. Porque madrinha é segunda mãe. Madrinha tem que participar. Madrinha tem que estar lá. Entende? Então, que nós possamos trazer para a nossa vida como mãe, como madrinha, né? Isso. Que nós possamos, às vezes nós vamos ser apenas para instrumento, né? Das pessoas. Nós vamos ser apenas para dar inspiração. Ou senão, quando nós falamos do matrimônio, da família, quantas vezes seu marido não vai chegar super estressado do trabalho, você sabe que aconteceu alguma coisa, mas você sabe que ele não quer falar. Mas você vai ficar ali do lado. Se você ficar falando, você sabe que ele também não quer. Que ele quer apenas o silêncio. Mas que você esteja do lado. Porque você sabe que se ele não tá bem. Mas se você for pro quarto assistir novela ou for ler um livro e deixar ele lá, ele vai reclamar porque ele não tava bem e que você deixou ele lá. Então que você precisa estar só do lado dele. É só isso. Débora fez isso. Débora, no meio de todo o exército, no meio de tudo que tava lá, ela sabia que ela não ia pro combate. Ela sabia que não era aquela posição. Ela sabia disso. Então, que ela esteve ali. Né? A Eliana agora partilhou uma coisa e é verdade. A avó. Como a avó tem um papel importante também na vida dos netos. Como é importante. Quanto é olhar. Porque vó faz a mesma coisa que mãe. É um amor que não se sabe explicar. E é isso. Que nós possamos entender
que em alguns momentos nós vamos precisar ser apenas estar ali para inspirar os nossos. E é isso. Que nós possamos levar esses ensinamentos de que Débora deixou para nós, né? A estratégia, né? Que nós não possamos nos intimidar por ser mulher, né? Que nós possamos ser boas conselheiras, que nós possamos exercer autoridades com sabedoria, que nós saibamos delegar as funções, porque nós não vamos conseguir fazer tudo. Nós somos seres humanos e nós saibamos delegar com sabedoria e que nós saibamos também sermos inspiração para os outros, para os nossos. Saibamos ser inspiração para aqueles, porque é isso que nós precisamos. Saibamos que nós não somos perfeitas. Nós não somos aquilo que tem tudo desenhado, que tem todas as respostas, que sabe tudo, né? Mas que nós buscamos melhorar cada dia mais, que nós possamos crescer cada dia mais e que possamos aprender a ser pessoas melhores. E hoje, eu acho que Débora tem muito a nos dizer, que você possa guardar no seu coração. Talvez se você não consiga fazer todas, né, consiga exercitar todas, que vocês consigam ao menos uma, ou que fique no seu coração, para que em determinado momento você olhe, né, e veja o que você tem que tomar de atitude, assim como Débora, né? E que nós possamos usar as armas certas como nós sempre fazemos. Débora usou a arma mais poderosa, mais eficaz, mais importante, que é a arma da oração. Enquanto todos os outros estavam com as outras armas e precisavam, Débora usou a arma mais importante, que é a oração. Saiba, mãe, usar essa arma que você tem tanto poder. Saiba que o poder de uma oração de uma mãe é muito forte. Então, tenha certeza que você tem uma arma muito forte na sua mão. Quando tudo estiver desmoronando, quando você vê aquele exército vindo para cima de você e que você acha que tudo se perdeu, reze. Pega o seu terço e reze. Porque o poder da oração é muito grande. E de uma mãe é maior ainda. Amém? Nós encerramos o nosso momento hoje por aqui, né? Hoje a gente acabou se estendendo um pouquinho mais, né? Ficamos quase 1 hora online. E espero que tenha sido uma boa partilha, que vocês possam ter aprendido um pouquinho. Espero que tenha ficado pelo menos um pedacinho aí, um ensinamento de Débora aí na vida de cada uma de vocês, que nós possamos colocar isso em prática, né? Que juntas possamos cair, levantar e perceber que nós possamos ser melhores, mulheres melhores cada dia. Amém? Um grande beijo a todas que participaram. Muito, muito obrigado. Rezem sempre pelos seus filhos, afilhados e netos, com muito, muito carinho, né? Mandar um beijo aí para todo mundo que tá por aí, que participou conosco, né? A Lu tá partilhando aí com a gente, né? Que o clamor de uma mãe chega ao coração do nosso Senhor Jesus Cristo, com certeza. Assim como Nossa Senhora de La Salette, né? Que nós já falamos sobre ela, as lágrimas dela vai direto ao coração, né? E ao coração de Jesus. Que as nossas lágrimas, né? De dor, de sofrimento, vá ao coração de Jesus. Nunca desista do seu filho, reze sempre por ele. Porque se Deus o confiou a ti, é porque ele sabe a boa mãe que você é. Ele sabe a mãe que você é. Amém? Gente, grande beijo. Fiquem todos com Deus. Rezem, rezem, rezem. E daqui 15 dias nós encontramos novamente, tá bom? Um grande, grande beijo. Fiquem todos com Deus.
coração